Olá, seja muito bem-vindo ao Compartilhando Inovação. Eu sou o Rômulo Tagliasacchi, junto com... Pedro Chamochumbi. Tudo bom, Rômulo? Beleza, Pedro, e você? Tudo bem, cara. Muito feliz em estar começando esse projeto, Compartilhando Inovação com você, esse podcast. Um projeto que a gente já começou a conversar já há alguns meses, né? Exato. E hoje, graças a essa infraestrutura incrível do Labcast, a gente torna realidade, né, meu amigo? Exato. E essa estrutura aí que hoje estamos usufruindo aí e dando oportunidade para dar essa vazão desse nosso novo projeto aí. Espero que tenha grande valia para todos que vão acompanhar a gente aí. Sem dúvidas, cara. Eu acho que compartilhar a inovação hoje é fundamental, porque a palavra inovação ela está em alta. É um grande desafio hoje para as empresas, para os profissionais, para a educação, para a saúde, para o governo. Então, a gente sabe que hoje o lema aí no nosso contexto, que somos profissionais de inovação, é inovar ou morrer. Então, está aqui com você, tornando esse projeto realidade, principalmente abrindo espaço para falar sobre as diferentes dimensões da inovação, os desafios dos profissionais da inovação e das empresas inovadoras. Para mim, é um grande presente, cara. É fundamental, né? E a inovação é, como você disse mesmo hoje, a questão é ou inovar ou morrer, né? A questão é, hoje as pessoas têm que levar isso mais a sério, deixar um pouco desse contexto mais professoral para ter uma coisa mais prática, né? Eu acho que esse é um dos intuitos que a gente tem aqui também, é trazer pessoas que tragam para a gente essa vivência na área de inovação, né? É mostrar como que ela funciona na vida real, no campo de batalha, né? Que acho que esse é o grande diferencial hoje da inovação, que as pessoas mais carecem hoje, é desse tipo de informação, assim, né? E ver como que isso acontece hoje na prática mesmo, né? É verdade, Romulo. O conceito da inovação, ele está realmente muito popular, mas ele ainda precisa, de fato, ser desmistificado, né? Tem muito termo em inglês, tem o idioma do startupês, tem a inovação teórica, que é muito bonita, que os frameworks e os papéis aceitam tudo, mas, na realidade, ali, quando você coloca o cliente, o usuário no centro do desafio, quando você traz a sociedade, uma demanda real, latente, urgente, para, de fato, prototipar uma solução e desenvolver algo que seja, de fato, inovador, que gere valor e seja percebido pela sociedade, a gente sabe que na trincheira da inovação o desafio é muito grande, né, cara? A gente vive esse desafio todos os dias, se relacionando com diferentes atores do ecossistema, sendo, no meu caso, um agente de inovação que atua também nessa interface não só corporativa, mas também pública, e é uma realidade que você vive também, né? Não, com certeza. Só pegando esse teu gancho, que é quando a gente fala muito de inovação, igual você falou, os papéis aceitam tudo, né? Então, quando a gente pega, é aquelas frases clássicas que a gente escuta, que é, na teoria e prática são iguais, na prática não é, né? Então, e esse é muito das coisas que as pessoas barram na inovação, é justamente isso, né? É quando ela sente essa dificuldade na hora de implantar a inovação, que é algo que é um pouco mais doído ali mesmo para as pessoas e empresas, que é a questão da cultura de inovação. E como você mesmo disse que você, como um profissional da área, assim como eu também sou um profissional da área, a gente sente, vê e acompanha isso muito, né? E acho que uma das nossas funções é compartilhar essas dores com essas pessoas e empresas, para que elas possam sempre potencializar a inovação e sempre demonstrar a importância que é essa inovação, né? Então, eu, além de um agente de inovação, eu também trabalho na área de futurismo, de pesquisas e estudos de futuros, promovendo aí esse olhar um pouco mais adiante, um pouco mais num longo prazo mais para eles, né? Então, fazer o caminho inverso, não ir do presente para o futuro, e sim vir do futuro para o presente, né? Então, esse é um outro olhar que a gente tenta aplicar dentro da inovação para eles, junto com a inovação, com eles, para que eles tenham esse olhar e consigam vislumbrar ainda mais o potencial que é a inovação, que é um ganho extraordinário para todos, né? Cara, esse ponto que você tocou, para mim, é um ponto-chave até da nossa relação. Assim, eu lembro quando eu te conheci, já num ambiente de inovação aqui em Piracicaba, em torno já da pauta,
né? E percebi assim que a gente tinha uma sinergia muito grande, até por conta da tua trajetória profissional também, que é muito parecida com a minha, numa linha, né, de empreendedorismo de impacto, que vem do ESG, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o quanto, né, a inovação não é simplesmente transformar essa realidade atual, né, mudar o status quo de tudo que já existe, mas ter esse olhar também para as tendências do futuro, né, cara? E aí, quando você fala em futurismo, Rômulo, a gente tem que fazer uma vírgula aqui, cara, né, e traduzir esse negócio do futurismo, porque tem gente que vai achar que você, sei lá, é cartomante, joga tarô, alguma coisa nesse sentido, assim, né, cara? Né? Mas então é importante você traduzir, cara, o que é, né, trabalhar com esse estudo de futuro, né, esse forecast, esse foresight, né, na inovação. Como que é o teu trabalho, cara? O que é ser um futurista? Quando a gente trabalha muito, quando a gente atua nessa área de futuros, é muito para vislumbrar possíveis acontecimentos, né? Possíveis coisas que possam acontecer mesmo. Então, quando a gente trabalha hoje muito, que é o que até a Unesco propõe hoje, que é o Futures Literacy, né, que é o letramento de futuros, que é algo tão importante hoje para todos, tanto que é o que a Unesco prega, né, isso para ser ensinado desde escolas. Esse olhar de tendência. De tendências para as crianças desde o início. Né? Que legal. Para que você possa construir projetos vindo do futuro para o presente. Né? Trazer esse Futures Back, que chama, que é eu crio um plano e eu volto criando métricas para que eu possa atingir o meu objetivo. Né? Isso da forma mais simplista dizendo. Né? Então isso é algo que é fundamental hoje para as pessoas. Né? Porque se nós pensarmos a nossa vida, nada na vida é linear. Né? Então, se eu fizer um plano hoje para daqui 10 anos, claramente não vai seguir os mesmos passos do que eu imaginei hoje. Então, a gente não vai para o ponto A, do ponto B, do C, não. A gente vai do A para o D, volta para o B, que vai para o M e assim por diante. Processo dinâmico, né? Vivo, extremamente, realidade. Né? Extremamente dinâmico e orgânico. E é o normal. Isso acontece, né? Só que quando a gente tem uma visão clara para onde nós queremos chegar e a gente vem traçando essas táticas e métricas, fica muito mais fácil a gente chegar no objetivo que a gente deseja. Né? Então, o estudo de futuros trata muito disso, né? Trata muito de criar esses objetivos e aí a gente acaba caindo em várias outras, a gente começa a diluir em várias malhas, né? Desde mapeamento de futuros, de foresight, de outras metodologias que apesar de quando a gente fala para as pessoas que é igual você falou, acho que a gente é um cartomante ou alguma coisa assim, né? Mas a gente não prevê futuro, a gente projeta futuros, né? A gente constrói e co-constrói futuros. Baseado em dados, né? No olhar de tendência, em métricas econômicas, tecnológicas, industriais, educacionais. Existe toda uma metodologia para se trabalhar com isso, né? Então não é só, olha, tive uma brilhante ideia, vamos embora, né? Não é nada iluminado. Não. É algo que é muito bem trabalhado. Então, dentro disso, é que a gente tenta trazer também, é o que a gente imprime esse olhar hoje nos nossos trabalhos. Né? Então, hoje, que é o que eu falo para as pessoas, hoje no trabalho que eu atuo, a inovação, para mim, ela é o meio para o futuro. Né? Então, ela não chega, para mim, ela não é o fim, ela é o meio. Porque a partir do momento que eu tracei aquele objetivo, a tendência é que eu vou inovar e aí eu vou dar sempre o próximo passo, sempre à frente, à frente, à frente. Então, isso que é o que a gente tenta mostrar, o quão é importante isso para as empresas. Né? Existe uma frase do Walter Longo também, que ele fala, que eu acho sensacional, que hoje as empresas não morrem mais por deixar de fazer as coisas. Né? Hoje as empresas elas estão morrendo por fazer sempre as mesmas coisas. Perfeito. Né? Então, e aí, sendo sobrepostas por inovações e inovadores. E isso para mim só tem uma definição clara dessa frase, que é o quê? É a falta da inovação. Né? Sim. É a falta que está aí, que as pessoas ainda não se atentam, não se apegam bem a ela. Né? E é muito pela cultura de inovação, que eu acho que esse é um trabalho que você faz brilhante, que é a questão da cultura mesmo de inovação, que é algo que é fundamental. Porque não adianta só a gente chegar também hoje nas empresas e jogar e descarregar todo o nosso conhecimento de uma vez só, que não adianta. Sim. Ou uma visão de futuro como um norte, né, sem um caminho. Né? Exato. Que é onde justamente, né, Rômulo, o processo de inovação se conecta. Né? Exato.
Que é a mesma coisa que eu chegar para você hoje e falar, Pedro, você pode fazer um favor para mim? Você fala, claro. Fala, vai ali para mim. Você fala, ali aonde? Não, é lá, vá. Né? E não é assim que funciona. Né? Você tem que dar um norte mesmo. Então, e isso se passa muito pela cultura da inovação, né? Que acho que é uma coisa que é fundamental. Cara, eu vejo assim, a conexão muito clara, né? Porque uma coisa é você visualizar um futuro, né, dentro de inúmeros cenários, né? Porque nesse estudo, né, de futuro, você não enxerga um futuro, né? Um estudo de futuros. Exato. Né? São possíveis cenários, inúmeras variáveis, né? Que a equação muda a todo tempo com a entrada de tecnologias, a oferta de tecnologias, contextos legais, sociais, né, globais, né, na inter-relação aí, né, de países, enfim. Tudo isso sofre alteração todo o tempo, né? Então, você tem um cenário de inúmeros futuros possíveis e dentro disso você tem um contexto de futuros desejáveis, né? Mas para alcançar um futuro desejável, né, Rômulo, isso é algo que eu trabalho de fato, como você falou, na base da cultura de inovação em todos os níveis, desde o ambiente escolar, né, de ensino técnico, educação superior, acadêmico, enfim, e no ambiente de negócios, de empreendedorismo, tanto da nova economia, com as startups, na economia criativa, quanto nas indústrias, que esse processo de construção de um futuro desejável, ele é um processo de design, né? Onde a gente tem ferramentas como, né, o design thinking, inúmeras ferramentas de descobertas que podem nos ajudar a entender, né, e modelar, prototipar esse futuro desejável em fases de modo onde a gente possa experimentar um caminho para tornar esse futuro desejável realidade pouco a pouco ao longo do tempo, né, quebrando essas resistências e entendendo que, como você colocou muito bem, é um processo dinâmico, né, interativo, porque envolve diversos atores, porque ninguém inova e impacta sozinho. Quanto mais disruptiva ou potente a inovação, né, mais impacto e mais pessoas acabam envolvidas nesse processo, né, e é um processo de tentativa e erro, é um processo onde errar faz parte da ciência e faz parte do repertório, né? E ele fundamental, né? Fundamental, e é um processo também, né, além de ser interativo, ele é iterativo, né? Você vai de um ponto para outro e volta e muitas vezes recomeça baseado nas experiências, né? No conceito de construir, medir, aprender em ciclo eterno, né, cara? E é uma coisa que é muito cultural nossa, achar que o erro é uma coisa muito ruim, né? Então, tudo tem um lado, claramente, tudo tem um lado bom e ruim. Mas você errar, se definitivamente você aprender com a falha, isso é fundamental para o seu desenvolvimento, não só pessoal, mas corporativo, que seja, enfim. Existe um livro, que é um livro que chama Princípios, do Ray Dalio, que lá dentro desse livro ele cita um spoiler do livro também, né? Mas enfim, ele cita a importância do erro e como ele premiava os funcionários dele pelos erros. Ele queria que os caras deixassem um livro dos erros que cometeram, para que quando você tivesse uma ideia, antes de você começar a executá-la, você ia lá e lia todos os erros, a matriz de erros, para que eu não cometesse as mesmas coisas. Então, falando, parece uma coisa simplista, né? Mas na hora de fazer, eu não conheço nenhuma empresa que faça isso. Eu só li isso nesse livro, né? Então, mas é como que é algo tão simples e tão fundamental para as empresas, ou até para as nossas vidas, de ser desse nosso repertório, né? Que é muito que a gente sempre também, que a gente se esbarra muito junto com criatividade, com tudo isso que a gente também que faz parte do nosso trabalho como um todo, né? Usar esse repertório um pouco mais criativo. Está na raiz da inovação, a criatividade, né? Exato. Mas não é só ter uma ideia, né? Sou super criativo, mas exato. E aí, né? E o depois, né? E também e outra coisa que a gente precisa desmistificar o que é criatividade, né? Porque criatividade claramente está ligado a uma área artística, tudo, mas não é só isso, né? Criatividade é algo inerente a nós, seres humanos, de desenvolver algo, de criar algo, né? Só o fato de nós sonharmos, de nós imaginarmos, já é algo criativo que nem todos os animais têm esse potencial, né? Então tá aí, esse é um grande diferencial nosso hoje, é justamente essa parte de imaginar, que é onde a gente caminha a criatividade, e daí é onde a gente vai inovar e vai pensar em futuros e vai fazer todo o restante, né? A verdade é que o ser humano nasceu para querer, né, Rômulo? E muito movido, né, cara, pelo desejo. E a criatividade está muito ligado a esse processo também
de alcançar uma meta, alcançar objetivo, né? A inovação vem muito desse processo de inconformismo, né? De estar sob pressão, de ter que buscar uma solução, de estar vivendo uma dor, né? O termo dor é muito associado ao processo de inovação, né? Sim, sim. Porque realmente é onde a inovação tem maior impacto, né? No processo de não só criar soluções, mas resolver grandes problemas, né? Quando a gente fala hoje nas empresas que têm aí resultados incríveis, que são chamados unicórnios da tecnologia, que valem, né, mais de $1 bilhão, o que eles têm em comum, né? Eles são empresas que impactam bilhões, milhões de pessoas pelo planeta com soluções que geram valor, né? Mas normalmente isso nasce nessa identificação de problema, né, Rômulo? De tensão, né? Sim, cresce. Então, hoje existem 2 níveis, né? Quando a gente fala um pouco sobre futuros também, a gente acaba esbarrando numa outra coisa hoje, que é algo mais que a gente chama de assuntos que sejam mais propositivos, né? Ou seja, claramente eu tenho algo que existe são essas palavras também que sempre as pessoas pegam por esse lado pejorativo, né? Que é a dor, a dificuldade, parece que é esse sofrimento, né? Vai ficando meio batido, às que vai vezes ficando até. meio batido, mas existe esse campo, mas tem um outro campo que hoje está sendo pouquíssimo explorado. Algumas empresas ainda já estão percebendo isso, você está vendo esse movimento acontecer, que são empresas que estão propondo algo novo, né? Que são empresas propositivas. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial, né? Porque lembrando que quando a gente pega do campo da moda, aonde vem a palavra tendência, que é do campo da moda, ou seja, alguém criou algo para as pessoas seguirem aquilo, que aquilo é a tendência, né? Então, quando as empresas ou pessoas ficam presas em tendências, ela sempre vai estar seguindo algo ou a alguém, né? Então, quando a gente parte para esse campo de ser empresas e pessoas mais propositivas, a gente é mais doído? Com certeza é. Com certeza é mais desgastante, com certeza também. Mas os ganhos, eu acho que muito mais pessoais e também consecutivamente dando certo financeiro também, mas quando a gente começa a ser mais propositivos, pensar fora um pouco até à beira desse status quo, assim, e propor algo novo, né? Como a gente viu há uns, se eu não me engano, acho que o ano passado, como que era o nome da empresa? Da Patagônia, né? Não sei se você viu da empresa Patagônia, o cara é uma marca gigantesca e tal. E o cara simplesmente ele pegou todo o fundo dele, ele tirou um X dele lá e pegou a empresa dele e diluiu em impacto social. Ele não tem mais empresa. Todo o lucro da empresa agora vai para impacto social. Então ele pegou aquilo, que é aquele porcento pouco dele. Patrimônio que ele acumulou. O patrimônio todo que ele acumulou, 95%, digamos assim, ele jogou aquilo para outros impactos, para gerar outros impactos. Então, isso é para ser padrão? Não sei se é para ser padrão, mas o cara está pensando além dele, né? O cara está pensando além dentro da caixinha dele, né? Então, existem isso e outras coisas. Esse cenário que você apresenta, né? Esse espectro da ponta da inovação, né? Que é assim, onde tem de fato as inovações mais disruptivas, né? Que trazem realmente uma transformação de cenário, né? Quebram paradigmas, mitos, né? Constroem indústrias, fecham mercados, né? É onde de fato a inovação está muito mais longe da adequação, né? Porque quando você trabalha só nesse processo de tendência, de evitar problema, evitar, né, o impacto de concorrência, enfim, você teoricamente fica fazendo adequação, né? Porque fica apagado de incêndio. Esse olhar de futuro te diz que lá vem uma onda, lá vem um tsunami, aí você cria resistência para enfrentar o tsunami, né? Claro. Mas você não está observando que de repente você pode estar fora desse oceano e trabalhando numa outra perspectiva, com outro negócio. Mas isso aumenta também essa percepção do risco, né, de quem quer inovar. Então, esse estágio da inovação é realmente para quem tem a inovação na veia mesmo, né? Tem esse grau de disrupção muito claro, porque para isso tem um investimento maior,
né, nesse contexto de pioneirismo na inovação, não tem mapa nenhum, né, Rômulo? Ninguém foi lá e tentou, não tem essa matriz, né, não tem a matriz de erros de ninguém para você consultar, é você que vai construir isso no peito, na raça, como um primeiro case, né, que foi algo que a gente viu, por exemplo, na história da Apple, por exemplo, com Steve Jobs, né, construindo, né, inúmeros, né, devices, enfim, mas foi o que aconteceu mais impactante, né, nos últimos anos, com o lançamento do smartphone, né, onde ele condensou ali toda uma plataforma de produtos e serviços e criou tendências em marketplaces e modelos que foram copiados em escala no mundo e transformou aquela indústria gigantesca, né, que a gente via na década de 80 e 90, né, que tinha, né, rádio-relógio, né, videocassete, Walkman, coisas que essa juventude não vai nem saber o que é, nunca vai ver, nunca vai ter a honra de utilizar, né? O Walkman amarelo da Sony. Que isso, né? Muita felicidade, né, ter um daquele. E tudo isso hoje está condensado, né, cara, na palma da mão em indústrias que tomaram conta, né? Sim, e aí, só pegando esse exemplo, mais uma vez, quando a gente sempre, que eu sempre gosto de frisar também das pessoas, o quão é importante a gente, quando a gente fala de inovação, hoje é muito legal você ir, sei lá, numa livraria, comprar um livro, comprar qualquer coisa falando só sobre inovação, né? Mas a gente tem que entender e ter esse cenário, esse zoom out, assim, né? Para ter o que tange a inovação, né? Que é o que a gente já falou da questão da criatividade, né? Então, se você pega, não querendo simplificar o trabalho de Steve Jobs, pelo amor de Deus, né? Mas beleza, existia já uma tela touch para uma determinada função, né? O telefone já existia. Então, ele só simplesmente ele combina uma coisa com outra e faz um terceiro produto, ele faz um mix de produto para virar um outro produto novo. Então, beleza, virou o telefone que já existia, com uma tela que já existia, e ele cria algo que, revolucionou. Uma visão mais incremental que gerou um impacto disruptivo. Exato. Mas, assim, se a gente for olhar grosso modo, como que a criatividade é importante para essas pessoas, né? Então, vamos dar alguns passos atrás da nossa conversa, que é o que muito nos uniu no início, a nossa amizade, foi falando sobre ESG, da nossa trajetória, né? E hoje nós estamos em campos talvez não totalmente ligados, mas o quanto isso foi importante para a gente chegar até aqui. Cara, esse é um ponto muito legal, assim, porque no fim, hoje, a nossa grande preocupação, interesse mesmo, profissional e propósito, é impactar vidas, negócios, né, gerar resultados. E isso sempre teve com a gente, né, cara? Exato. Nesse olhar, assim, né, olhando para trás como, né, a nossa formação aconteceu, a nossa história, até um pouco da nossa própria jornada pessoal também, como criança, né? Essa visão mesmo, né, de mundo, de que a gente poderia fazer a diferença, sempre fez parte, né, da visão. Como que foi para você, Rômulo? Como que a inovação, cara, essa visão de impacto até antes da inovação entrou na tua vida, cara? Que inicialmente, né, como você lembrou bem, foi nesse contexto de ESG. Como que você era, cara? Você era uma criança curiosa, preocupada com esse contexto, né, de comunidade? Fala um pouco, cara, dessa dimensão. Cara, a minha infância sempre foi assim. Eu sempre fui um moleque inquieto, né? Sempre fui, acho que a parte da criatividade para mim sempre foi muito inerente desde a infância. Sempre gostava de ficar futricando e minha avó sempre falando: para de inventar moda, menino. Aquelas coisas. Bicho carpinteiro. Querer desmontar as coisas, querer montar coisas. Então, essa para mim sempre foi a minha infância. Depois, quando eu entrei na universidade, fui fazer a minha formação acadêmica. Eu sou formado em biologia, fui trabalhar na área ambiental, que era uma paixão que eu tinha. E dentro dessa área eu encontrei inovação, fui trabalhar com inovação para a sustentabilidade, né? Então, quer dizer, e isso me abriu portas assim imensas, com uma visão e vivência extraordinária, que é o que a gente vê hoje, o caminho ao contrário das pessoas, que acho que é o que a gente passou meio semelhante a isso, né? A gente vem de um ambiente focado no ESG, depois a gente caiu para a área de inovação e hoje o mundo está fazendo o contrário, né? Eles vêm de uma área de inovação e agora estão começando a se preocupar com o ESG, né? Que é algo que a gente traz aí há quase 20 anos.
que a gente traz isso na nossa bagagem. E então é para você ver como que as coisas mudam, né? E agora a pergunta volta para você, que Opa. como que foi essa trajetória para você, assim? Cara, é muito parecido. Desculpa te Manda. cortando, é assim, eu só quero deixar o último, que é o momento teu atual. Eu quero fazer um outro gancho para pegar a questão do teu momento atual. Então eu quero só saber como foi no passado agora. Legal, bora. Cara, eu também fui um moleque assim, muito curioso em relação, né, ao contexto dos equipamentos, né, da indústria, da tecnologia. Tinha uma liberdade criativa também muito grande. A minha mãe, né, com um perfil muito ligado às artes, né, musicista, sempre, né, na minha casa teve essa liberdade, assim, né, em vários contextos, né, no contexto cênico, musical, né, e muito cultural, assim, né. Eu também sou filho de engenheiro agrônomo, né, formado pela Exalc USP, então tive também ali uma convivência com uma ciência de base que sempre me interessou, né, na linha ali agroambiental. E aí no meu processo de formação, né, primeiro, né, como criança também, igual você, desmontei muito rádio, né, montava, sobrava peça e o rádio funcionava. Eu falava, olha, acho que essa indústria está jogando equipamento fora aí, né? Então, eu sempre fui também muito curioso. E logo me interessei também por computador. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, estava fazendo um curso de verão, né, num período de férias com a minha família lá em Lima, no Peru, e mexi pelo computador na primeira vez, um IBM ali, 486, para fazer um desenho no Paintbrush. Eu tinha uns 10 anos, assim, aquilo já... Explodiu, me pegou, né, cara? E aí eu fiquei apaixonado. E aí, durante, né, a adolescência... né, as conexões de internet de escada, aquilo também me pegava, me encantava, né? Mas nunca fui esse meu olhar assim, não, vou trabalhar com tecnologia. Minha preocupação sempre foi ali de impacto mesmo, né? Já aos 18 anos fundei uma ONG no terceiro setor, né, dedicados a serviços socioambientais. Comecei a trabalhar com educação ambiental, reflorestamento, né, gestão de resíduos sólidos. Eu fiquei 15 anos praticamente quase que exclusivamente nessas ações do terceiro setor, também como consultor no mercado, atendi grandes bandeiras e multinacionais, mas onde eu mais me realizava sempre era com a educação ambiental, já com esse olhar também, né, de impacto, trabalhando, né, os objetivos do milênio, trabalhando, né, depois, né, as ODS, as 17 ODS, e com esse olhar de futuro mesmo e preocupado em construir um futuro de base. Né? E aí, quando eu estava na graduação, fazendo, né, o curso de tecnologia em biocombustíveis, eu me apaixonei pela tecnologia, entendendo que eu poderia prototipar algumas soluções para a área de agroenergia, utilizando tecnologia, sistemas, né, conectando sensores. E aí eu desenvolvi uma startup no começo, na abertura do ecossistema brasileiro de inovação, ali em 2012, 2013, eu já tinha uma startup. E aí vivenciei na pele o que foi construir uma startup, validar uma solução, conquistar algum mercado, quebrar... Desbravando, né? Quebrar, né? Desbravando, né? Aquela história dos pioneiros que se lascam primeiro, né? Sim. Mas foi muito importante porque, conhecendo esse processo de inovação e vivenciando principalmente isso como empreendedor, na realidade de sentir as dores e as delícias de viver esse universo, eu aprendi legitimamente e comecei a ajudar outros empreendedores que vinham nesse processo e percebi que eu tinha realmente já adquirido um conhecimento ali em 2012, nesse movimento, que era crucial para outros empreendedores que já percebiam essa importância da transformação digital, de escalar modelos de impacto com tecnologia para ampliar, né? Deixar de atender 1, 2, 10 clientes para impactar 100 mil, 10 mil, 100 mil clientes. E aí isso me interessou demais e eu comecei a me aprofundar nos estudos da gestão da inovação, me capacitei, né? Atendi inúmeras empresas, vivenciei processos de mentoria como, né, mentorado e depois como mentor. E aí participei da criação de alguns hubs de inovação aqui no interior do estado de São Paulo, né, em Piracicaba especialmente, região aqui onde nós estamos, mas apoiei também a criação de ambientes em outras praças, né, e aí, né, isso me deu essa visão sistêmica da inovação sobre as inter-relações dos seus atores, o que de fato é, o que não é inovação, como conectar uma demanda real, o processo de validação, né, porque a gente tem uma mania, né,
de se apaixonar muito pela nossa visão como empreendedor, Sim, passa sim. um filme na nossa cabeça e a gente acaba pulando, né? Isso é normal, né? Até do perfil de empreendedorismo raçudo do brasileiro, querer realizar, avançar, né? Levar os desafios muitas vezes no peito, mas o processo de inovação ensina, né, cara, que é muito importante. Trabalhar o design da solução, o design e a modelagem da empresa, os testes, os protótipos, a validação de fato com o cliente, ganhar alguma atração, né, conseguir ter um feedback ali de adequação e construção constante, porque a tua primeira versão da inovação ela não está finalizada, né? E se você insistir nessa versão rapidamente, você vai ser sobreposto por outro negócio que inovou, né? O que você não entregou num novo ciclo. Né? Então, comecei a perceber tudo isso e trabalhar mesmo essa construção de uma cultura de inovação de base para formar as pessoas e prepará-las para esse ambiente de inovação, né? Que é onde, de fato, eu me conecto com o teu trabalho, né? Onde eu dou a metodologia, né? Trago aí os processos para que as pessoas apliquem nos seus negócios, nas suas realidades, e elas possam ter ferramentas para absorver essa visão de futurismo que o teu trabalho apresenta, para que elas construam futuros desejáveis, primeiro para si mesmos, né? Sim, Num sim. processo de capacitação, né? Adquirir conhecimento, autoconhecimento, e depois num processo dos seus negócios, né? Para de fato traduzir isso em resultado, em impacto, porque é a grande diferença, né? De invenção e inovação. Se você fizer e colocar no mercado e ninguém comprar, não gerar desejo, não gerar fila, né? Não tiver concorrência, cara, você não tem uma inovação, né, Rômulo? Não, com certeza. E só, se você me permite, só espremer e tirar só o sumo dessa tua fala, excelente fala que você teve, é assim, primeiro que empresas, não existe nenhum CNPJ vivo, né? As empresas são feitas por pessoas, né? Tudo CPF, né? É tudo CPF. E quando você fala que é isso, né? É a hora que você percebe que você só muda o mundo ajudando, auxiliando e tentando auxiliar as pessoas a mudarem, né? Então, sem isso, não existe mudança, né? Senão, todo mundo vai acabar sendo estagnado, né? Primeiro que claramente as pessoas não mudam porque a gente quer que elas mudem. Elas mudam porque elas veem necessidade da mudança. Mas alguém tem que mostrar uma outra, dar um outro cenário. Falar, olha, se olhar um pouquinho mais ali à direita, um pouquinho mais ali à esquerda, ali, ó, você vai ver um outro cenário. Então, dá uma olhada aí. Eu acho que esse é o papel assim que você faz, que é uma coisa que eu também trouxe a hora que eu vou trabalhar mesmo nessa área voltado à sustentabilidade, ESG, e começo também a imprimir vários trabalhos em diversas empresas, começo a viajar, começo a conhecer vários lugares, várias pessoas, vários lugares do mundo, e você começa a ver que tudo se trata de pessoas, né? E como que a gente consegue ajudá-las e auxiliá-las nisso, né? Eu acho que quando a gente traz isso, é esse olhar para dentro da inovação e não usando a inovação para catapultar CNPJs e sim, mas para catapultar pessoas, né? Eu acho que isso é um ganho assim extraordinário assim para todo mundo, né? Para todo mundo. A inovação mais do que esse olhar, né, Rômulo, competitivo, né, de mercado. A inovação é uma verdadeira via de transformação, né? Sim, ela é um sim. estilo de vida, né? Ela é um lifestyle, é uma forma de olhar o mundo, né? Porque é o que a gente estava falando lá no começo. O ser humano nasceu para querer e tem uma centelha divina ali de curiosidade, transformação, impacto que ele pode promover e realizar no mundo, que é única, né? E o que a gente faz com isso, né, cara? Como é que a gente enxerga tudo que pode ser transformado e aceita tranquilo e acha que tá tudo Que é o que a beleza? gente fala, toma cuidado, hein? Porque se o bicho pica na inovação, você nunca mais vai ser uma pessoa normal, né? Cara. Você sempre quer mudar e a mudança é algo inerente também, né? E é o que aconteceu com a gente, né? Assim, nesse modelo, quantas vezes, né, a gente de fato tentou transformar as coisas, impactar e sentir até de certa forma uma angústia, né?
por não conhecer as metodologias, Sim. por não conhecer os processos, e aí vem a inovação com essa caixa de ferramenta, né, repleta de possibilidades, e é uma caixa de ferramenta que é acoplável em qualquer cenário, né? Se você entende de inovação, você vai conseguir aplicar esse processo em qualquer cenário, inovação na saúde, no governo, na cidade, na tua vida profissional, na tua empresa, né, na tua família, no modelo da tua gestão, né, financeira. Você consegue transformar realmente a tua vida com esse olhar. Poxa, do que é novo? O que eu consigo melhorar? O que dá para eu fazer mais ágil, gerar mais valor, né, contribuir para mudar a realidade, né? Então é por isso que eu falo sempre, a inovação vem dos inconformados, né, cara? Claro, e muda a tua vida, né? Você que é uma pessoa que domina muito ferramentas como, por exemplo, Design Thinking, por exemplo, aquilo você pode aplicar, igual você falou, para o seu orçamento doméstico, até criar uma nave espacial, se você quiser, né? Então é assim, é algo que ele é aplicável em qualquer escala, em qualquer circunstância, e é uma ferramenta utilizada para inovação, né? Então aquilo é tua vida, né? Você consegue aplicar tudo que você tem, na maioria das vezes, para tua vida no dia a dia, no cotidiano, assim como, mais uma vez, né? Volto a falar, assim como é a criatividade, que norteia e baseia a inovação, e assim por diante, né? Agora eu só queria voltar, então, fazer aquele parênteses que eu deixei em aberto, para ir fechando, senão eu vou me perdendo no meu fluxo de ideia, que é, como você disse, quer dizer, quando a gente trabalha com estudos de futuro, a gente sempre leva N coisas em consideração, né? Tecnologia, as coisas que estão surgindo, o que já existiu, mercado, parte financeira, governamental e tal. E aí a pergunta que eu queria te fazer hoje, no teu momento atual, que você trabalha muito, eu sou totalmente do setor privado e venho de um outro, e hoje você aplica a inovação para um setor público, né? E como que é essa tua vivência, como que é esse cotidiano de você aplicar a inovação numa área pública assim mesmo hoje? Olha, Romulo, realmente é um desafio bem interessante, porque, né, a gestão da inovação, né, na governança pública, na administração pública, é um tema muito novo, né? Até o conceito, né, de GovTechs, né, de governo e tecnologia, aí é algo que vem se consolidando no Brasil, já é algo que em alguns países já está um pouco mais fortalecido, mas no Brasil vem tomando corpo, né? E eu trabalho realmente nessa interface, né? Hoje, né, atendo, né, o poder público municipal aqui em Piracicaba, que é, né, de onde a gente gera o Compartilhando Inovação aqui, né? E atendo também municípios da região metropolitana de Piracicaba, né, onde eu executo um trabalho de builder, né, de políticas públicas para a inovação, né? Então eu trabalho nesse modelo onde eu faço uma análise da estrutura de política pública que os municípios possuem e proponho, né, projetos de lei, né, enfim, iniciativas e políticas públicas para adequação e atualização desse ambiente regulatório, arcabouço legal, para facilitar o processo de atração, desenvolvimento, né, de empresas e profissionais de inovação. Olhando desde a capacitação, né, olhando então para como a gente estimula o processo de inovação nas instituições públicas de ensino, e aí nós estamos falando, por exemplo, né, de escolas municipais, o sistema estadual de ensino, o sistema superior, né, o sistema S, né, que tem Senai, SESI, né, e outras instituições, como é que a gente estimula a inovação nessa camada de base, depois como que a gente estimula a inovação através da pesquisa inovativa, né, que é essa transição da academia para o mercado, aquela pesquisa que pode ser inovação, né, e isso a gente faz com recursos de fomento, instituições de amparo à pesquisa, então a gente organiza isso e comunica tudo isso também ao nosso ecossistema. E também trabalhamos no apoio, né, e consolidação, até construção, implantação de ambientes de inovação. Nós temos os ambientes privados, né, que são hubs privados em Piracicaba, temos muitos, principalmente, né, voltados ao agronegócio, que é uma grande vocação, mas Piracicaba não é restrita a essas verticais. E também tem um trabalho de apoiar incubadora, né, parque tecnológico, a ampliação e desenvolvimento de distritos industriais.
E tudo isso se realiza, né, principalmente através de um conceito, né, que também se expandiu muito no Brasil nos últimos anos, que é uma peça fundamental para a ativação dos ambientes e territórios de inovação, que é o conceito de hub de inovação, né? Hoje, né, eu já tenho um histórico de ter construído alguns hubs de inovação, então eu sou um builder, né, de hub de inovação e atuo nesse modelo de gestão e integração de ecossistema de inovação, olhando para a camada de governança e para a camada de negócios, né, promovendo a integração ali do que a gente chama do modelo, né, de inovação aberta, que, para quem não sabe, é aquele contexto onde as empresas não fazem mais só inovação, né, dentro de casa. Né, você conhece muito bem esse modelo onde as empresas vão buscar com um radar de inovação, né, fazem o que a gente chama aí de scouting, né, essa busca por soluções que possam ser integradas à sua cadeia de valor, ao seu modelo de negócio. Então, é um trabalho assim, realmente multidimensional, né, que envolve a lei, os territórios e os agentes, os protagonistas desses ecossistemas e a construção dessas plataformas de inovação, né, que hoje a gente utiliza como principal modelo esse modelo de hub, onde o principal papel é conectar todo mundo, comunicar o valor da inovação, comunicar as oportunidades, editais, né, modelos de qualificação, né, integrar as startups com investidores, trazer carteiras de investidores, integrar teses de investimento, reforçar a presença desse movimento de inovação nas instituições de ensino em todos os níveis, para que o jovem possa perceber, né, que a inovação é um caminho cheio de oportunidade, né, assim como o bichinho da inovação nos picou, sim, né, sim, isso tem que acontecer o mais cedo possível, né, e esse é o meu papel. E, além disso, hoje eu trabalho num contexto de inovação em governo, né, eu estou numa interface hoje com a administração pública municipal aqui em Piracicaba, trabalhando numa assessoria de projeto também para a construção do plano diretor de tecnologia da informação do município, onde o grande desafio aqui em Piracicaba, né, no interior de São Paulo, é implantar um modelo de digitalização completo da prefeitura, desde um processo de prefeitura sem papel até um modelo de licitação inteligente, controle de estoque e inventário de prefeitura, integração e monitoramento da cidade num contexto de cidade inteligente, a transformação, né, da gestão do sistema de saúde pública integrado, né, aos dispositivos e ferramentas do Sistema Único de Saúde, né, o olhar para a gestão territorial do município, todo um contexto integrado aí em transformação digital para dentro do governo. Então, assumir esse desafio também, né? Então, assim, a inovação hoje faz parte da minha vida em todos os níveis e, né, eu sou muito feliz por isso, porque eu me realizo muito, né, nessa minha inquietude de querer transformar as coisas em conformismo, né, cara? Stone, abre o olho que Piracicaba tá chegando, hein? Cara, né, nós somos caipiras, mas nós somos tech. Nós somos tech. Mas eu acho muito legal o trabalho que além que a gente sempre, que eu acho que é muito papel que hoje vocês realizam dentro do Hub Municipal, atrelando a cultura de inovação que a gente tanto falou aqui, que é mostrar, trazer de uma forma mais palpável essas oportunidades para as empresas, mas o outro lado, que para mim também que eu vejo que é muito de importância para o desenvolvimento não só local hoje da cidade, né? Como a gente fala, a gente está falando de pessoas, e para desenvolver, a gente tem que desenvolver as pessoas, é trazer esse olhar de inovação, é trazer isso para os jovens, né? Você aplicar isso para uma escola pública hoje, levar para ela esse olhar, essa visão, que talvez a pessoa nem tenha, o aluno ali não esteja atento. Também a escola hoje, você vê que as grades hoje elas estão mudando, estão passando por uma reformulação, algumas coisas legais, eu não acompanho tão de perto, mas vejo que algumas coisas estão mudando. Mas é trazer esse olhar também para ela de, olha, fica de olho ali que tem alguma coisa legal ali, hein? Ó, acompanha ali que você vai ver que dá bom ali, né? Que não adianta a gente só ficar batendo na inovação, batendo no sentido de, eu preciso mostrar para as empresas, sendo que tudo bem, se a empresa ela pega aquilo e ela entende que aquilo é fundamental e começa a trabalhar, mas ela vai chegar uma hora que ela não tem mão de obra que acompanhe esse desenvolvimento cultural dela, né?
E a gente precisa das pessoas entrantes no mercado que também tenham essa visão da inovação, que queiram inovar, que gostem, que busquem a inovação, né? Então, acho que esse papel, mais uma vez, sempre atrelando as pessoas, né? A hora que você começa lá a cutucar esses jovens lá nas escolas hoje, tanto nas escolas como nas faculdades, universidades, elas já começam a já entrar com outro olhar para trabalhar nas empresas. Eu acho que, claramente, as mudanças não são tão simples de acontecer, né? Mas são esses trabalhos que a gente brinca que são os nossos trabalhos de formiguinha, é o que vão fazer a diferença lá na frente, né? É daqui 10, 20 anos. Hoje, talvez a gente não esteja vendo resultados magníficos, né? Mas daqui a alguns anos, com certeza, a gente vai ter um impacto. E acho que o feliz de tudo é saber que um pouquinho disso a gente colocou uma lasquinha ali. Aí você fala, olha, aquilo ali um dia eu estava lá. Cara, esse é o principal caminho, né? A educação e a cultura de inovação é o único caminho. Quando a gente olha o histórico recente, né, de países como a Coreia do Sul, né, cara, que nos últimos 35, 40 anos aí fizeram uma revolução educacional e se transformaram numa superpotência tecnológica, a gente percebe que não existirão empresas inovadoras sem processos inovadores, né? Não tem empresa, produto inovador sem processo inovador, mas quem implanta processo inovador são pessoas inovadoras, pessoas inteligentes, pessoas preparadas, que sabem identificar onde inovar, reconhecem os processos e têm condição de gerar esse impacto. E para gerar essas pessoas inovadoras, sem essa cultura de inovação de base, sem a educação, a coisa não acontece. E acontece esse distanciamento que você está colocando muito bem, onde as empresas vão ficando cada vez mais inovadoras e vai acontecendo um gap de profissionais. Quer dizer, poxa, né, a empresa hoje ela é super tecnificada, super digital, mas ela não consegue contratar programador. Por quê? Porque falta. Porque quantos programadores estão sendo formados? O Brasil tem uma perspectiva aí para os próximos anos de um déficit significativo, se não impulsionar o processo de transformação digital na educação, se não se empoderar. Nós temos, né, o desafio aí de transformar, né, a ciência, a matemática, né, a tecnologia, até o contexto da arte, né, no conceito do SMART, né, ciência, matemática, arte, tecnologia. Tudo isso hoje faz parte, né, desse ferramental e dessa cultura para a gente vivenciar esse futuro com empoderamento, né, Romulo? Deixar de ser um consumidor só de tecnologia e inovação e ser produtor, né, protagonista. E assim, eu acho assim, a minha opinião hoje é que nós somos hoje um país de pessoas extremamente criativas, né? Nós temos, que é o que a gente fala, que o brasileiro que mais tem de belo é a gambiarra, né? Mas é o que você brinca. Apesar de ser uma que a NASA tem que dar uma olhada. Alô, NASA. Estamos aqui. Patrocina a gente aí, hein, NASA. Boa. Mas o que nós temos é o que você vai e você encontra em outros países esse know-how mesmo, que eles entendem como nós tendo esse know-how de saber fazer mais com menos, né? Essa questão dessa criatividade que a gente tem, que eu acho que hoje está passando a ser subutilizada entre a gente, né? Então a gente tem que ter. Eu confesso para você que há um mês atrás fui apresentar uma proposta, enfim, numa empresa, e eles me pediram uma coisa, e eu cheguei falando com outro discurso, e no fim depois a pessoa entendeu o que era, que eu falei, cara, se você não passar por um processo de aprendizagem, não adianta você querer colocar as coisas garganta abaixo das pessoas, né? Essa inovação não vai colar. Não vai colar, A pessoa tem que fazer sentido para ela. E faz sentido se ela aprende e apreende, né? Então, ela tem que fazer sentido para ela. E isso você começa muito fazendo nesse papel, a hora que você começa a jogar pequenas... fazendo uma alusão à história de João e Maria aí, né? Começar a jogar esses pedacinhos de miolo de pão... Pelo caminho, no ensino médio. Né? E você vai jogando e você vai semeando com esse período, porque a hora que ela sai ali, ou ela sai do ensino médio, ali já mesmo que ela pare ali do ensino médio, mas ela já sai com outro olhar, ela sai com uma outra perspectiva. Ela pode fazer o que ela quiser e tá ok o que ela for fazer, mas ela já entra num lugar com uma outra visão, né? Ela entra...
Eu posso ser o que eu for, mas tá, como que eu consigo fazer mais? Como que eu consigo fazer melhor? Né? Eu não tô ali para ser um robozinho. Eu tô ali, eu sou um ser pensante e eu tenho que ser esse ser Esse é pensante. meu diferencial. Esse é o meu diferencial, que é o que as pessoas falam que no futuro a diferença do ser humano será ser humano. Né? É o que eu sempre falo também. Se você trabalha feito um robô, cuidado, fique esperto. Fique esperto. Elon Musk dias, vem aí. Seus dias estão bem contados. Né? Então, essa parte de aprendizagem acho que é fundamental, que é o que eu sempre também busco imprimir nos meus trabalhos, é justamente isso. Né? Se você não passa por esse processo, como eu já disse, as pessoas não mudam porque a gente quer, elas mudam porque elas querem mudar, e elas só vão querer essa mudança a hora que existem trabalhos como o seu, por exemplo, que vai lá numa escola pública falar de inovação, né? Algo que posso estar muito enganado, mas em pouquíssimos momentos da grade curricular dela, ela teve esse contato com algo assim, né? E mostrar assim, hoje, e mostrar não é mostrar, como é que eu digo, mostrar algo que seja didático, né? É o que ela vive ali. Não adianta eu falar para ela, olha, você viu o Elon Musk construir um foguete que dá ré. Não, beleza, legal, ela viu na TV. Não, mas você viu que se você for hoje no supermercado aqui da cidade X, tem um carrinho que você consegue ir lá, entrar, comprar, pagar e você não atende com ninguém, né? Isso é uma inovação. Então, mas aí vem as pessoas, mas está tirando emprego? Não sei, né? Provavelmente sim, está tirando emprego, só que está fomentando outros empregos, que é o déficit de TI, que são os programadores que a gente não está tendo. É a galera que está surgindo cada vez mais oportunidade na área de robótica, de mecatrônica, que nós não temos profissionais suficientes no mundo. Outras não é nem cadeias o Brasil, de valor nascem, né? Então, quer dizer, no mundo está faltando profissionais assim. Que existe uma história que, sei lá quando, lá, né? Existia na Europa antiga, o cara ele não tinha poste, eram lampiões, né? Então a pessoa passava 6 horas da tarde acendendo os lampiões, às 5 da manhã ele voltava, ele ia apagando os lampiões dos postes. Cadê esse cara? Né? Cadê esse profissional hoje? Hoje não existe. Hoje o poste ele liga e desliga sozinho e está tudo bem. Como cortador de cana na mecanização do agro. Exato, entendeu? Então, a gente usa todos esses exemplos para mostrar que a gente está passando por mais uma transição. E não vai ser a última, e as coisas vão continuar mudando, quer a gente queira, quer não. A diferença é que só está acelerado hoje, né? As mudanças estão cada vez mais aceleradas e os problemas são, obviamente, cada vez mais complexos para resolver. E daí, mais uma vez, a gente sempre vai cair na tal inovação, né? A gente sempre... Esse é o eixo comum, é o ponto comum que a gente tenta trazer hoje, é justamente isso, né? Para a gente solucionar esses problemas complexos hoje, se não for de uma forma mais inovativa, buscando mais inovação, bicho, você tá na roça, literalmente. Vai ficar para trás. Concordo plenamente, Rômulo. Essa visão, né, de que a inovação, essa caixa de ferramenta, ela tem que estar associada ao processo, né, educacional e de desenvolvimento social, né, global. Quer dizer, todas as sociedades, né, hoje, independente da cultura, precisam acessar a cultura de inovação, né, no seu processo de formação, para que esse empoderamento, né, da visão de inovação possa se traduzir no futuro numa visão empreendedora, né? Porque assim, você tocou num ponto chave aí, né? Pô, o brasileiro, por natureza, ele é, né, ali, né, um artista, um gênio a ser estudado pela NASA. Sim. Né? Só que quantos desses brasileiros, de fato, se realizam como empreendedores, né? Embora tenham essa vontade. Se você perguntar aí para 100 brasileiros, né, 80 provavelmente vão dizer: eu sonho em ter o meu próprio negócio, em ser empresário, né, em ter resultados. Muitos até porque acham que o empresário trabalha menos, né, não conhecem a realidade do empreendedorismo, né? Mas muitos de fato sonham, né, em ser empreendedores e tal. E a inovação, ela é essa mola propulsora, né, do empreendedorismo, porque quando você domina os processos, né, de modelagem, não só de uma tecnologia, né, mas também de um negócio principalmente, quer dizer, porque uma coisa é ter uma solução, né, inovadora, um produto ou um processo inovador. Outra coisa é construir um modelo de negócio em torno daquilo. Sim. Faturar, ter uma empresa, canal de comunicação, atividade-chave bem cumprida, gestão de custo, né, o calendário fiscal ali.
É um outro rock and roll, né, cara? É uma outra história. Só que a inovação gera esse empoderamento para o empreendedorismo, né? E aí é um empreendedorismo que de fato move a economia, porque no fim a inovação ela é feita pelas empresas, né, Rômulo? A gente está aqui falando de inovação e tem gente que fala assim, lá vão os caras, né, apaixonados pela inovação, falar de novo de inovação. Inovação tem muito palco, tem muito show, né, tem um contexto ali que muitas vezes tem muita groselha, né, cara? Sim, sim. Mas isso se traduz, né, é muito espuma, né, e pouco chopp, né, cara, de verdade. Mas isso se traduz muito no contexto do empreendedorismo, né, que no fim vai virar resultado na ponta, no faturamento da empresa, em quantos empregados, empresários, colaboradores, né, essas empresas, esses empresários têm, né, quanto vai gerar de impacto na economia dos territórios onde esses negócios estão instalados, enfim. É todo um contexto, né, que se realiza de fato e muda vidas, né, cara? A inovação como ferramenta para o empreendedorismo, ela é base e ela gera esse impacto, né? Como que você vê hoje, né, e vivencia esse processo de apoiar o empreendedor inovador, né? Não só as grandes empresas que querem inovar, mas esse empreendedor que vem no processo. Bom, entendi o que é inovação e agora eu quero construir o meu negócio apoiado nessa cultura. Não, eu acho que é fundamental, né? Primeiro que, assim, só fazendo um breve parênteses que quando a gente fala aqui tanto de inovação, claramente não é para você, a gente não está pregando que ninguém vire todo mundo agentes de inovação e tal. E se virar para a gente, claramente é muito melhor, muito mais legal. Mas é sempre você ter esse olhar e essa perspectiva de buscar isso como conhecimento para você aplicar no seu dia a dia, seja na sua vida, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, né? Porque é algo que é algo transformador mesmo que você consegue. E quando a gente fala de empreendedorismo, lembrando, se a gente for pegar a teoria da cauda longa lá, né? Então, para cada grande empresa, dessas big corps, grandes corporações, sei lá, um grande exemplo, a cada Coca-Cola, a cada Nestlé, existem centenas de milhares de empresas médias e pequenas, né? Que não só abastecem a cadeia como um todo, né? A gente está falando desde o cara que faz a entrega de uma bebida, falando numa empresa de bebida, né? Que é uma empresa, qualquer outra coisa assim. Então, existe uma cadeia muito gigantesca. Então, para cada uma grande empresa, existem centenas de milhares de empresas pequenas. E essas empresas pequenas, elas precisam e necessitam se destacar no mercado. Então, o que a gente sempre tenta também é mostrar a importância para elas e aplicar de um jeito real isso para elas, né? Porque a metodologia talvez pode até ser muito parecida entre uma grande empresa e uma pequena empresa. Só que a gente está falando de um pequeno e detalhe quase insignificante, que é dinheiro, né? É a verba. É a parte mais sensível do corpo humano. É a parte mais sensível do corpo humano, que é a verba, né? Quando a gente fala hoje para uma grande empresa aplicar, sei lá, X mil dólares, para ela tá tudo bem. E se der errado, tá tudo bem também. Faz parte. Hoje, se você fala para um MEI, por exemplo, que é um microempreendedor individual, fala, cara, você quer arriscar isso e sei lá, R$300, talvez isso faça uma baita diferença para ele. Então, a responsabilidade passa a ser muito maior. Tem que ser muito mais bem trabalhado para minimizar ao máximo e mitigar ao máximo os erros para ele, né? Porque talvez ele não tenha a chance do erro. O erro tem que ser muito pequeno, muito sutil, né? Mas a chance sempre existe, mas a gente tem que mitigar ao máximo essa chance. Nesse momento o empreendedor está cheio de será, né, Romulo? Será que vai dar certo? Será que vão comprar? Será que o preço está ajustado? Será que meu marketing está ok? Que o cliente entendeu? Que a concorrência não vai me engolir na próxima esquina, né? Exato. E daí a gente volta mais uma vez no que a gente já falou, que é ser você propor algo novo, né? Só que para você propor esse algo novo, você tem que estar um pouco mais consolidado já para você conseguir dar esse passo à frente. Porque existem duas coisas. O mais comum que a gente encontra hoje são os empreendedores que apagam incêndio, né? Então, quer dizer, eu estou aqui na correria do meu dia a dia, eu só estou pensando no hoje,
Porque, meu, se eu não pensar aqui, eu sou como é que as pessoas brincam, né? Sou eu empreendedor, né? Eu empreendedor? Eu empreendedor. Eu presa. Eu chuto, eu cabeceio, eu cruzo, eu faço tudo, mas eu tenho que chegar num ponto que eu preciso estabilizar para começar a pensar menos no presente, pensar mais no futuro. E aí é que quando a gente começa a dar um passo além da empresa, né? A hora que eu pego, se eu gasto mais tempo pensando no amanhã, eu começo a projetar esse amanhã, melhor será a minha empresa. Só que para eu fazer isso tranquilo, tem que arrumar a casa aqui atrás, tem que arrumar né? a casa, a coisa tem que estar em ordem para conseguir. Então a gente sempre tenta e busca auxiliar da melhor forma possível. Então a gente tem uma rede muito legal de contatos, onde a gente consegue, assim, se alguém necessita de ajuda, a gente tem com quem contar nessa nossa rede de contatos, que hoje, graças a Deus, é muito boa, olha, tenta falar com fulano aqui, que ele tenta te ajeitar ali, assim, para deixar para que ele possa e tenha essa oportunidade de se desenvolver e crescer, né? E isso e a gente está falando, mais uma vez, né? Quando a pessoa ela cresce, a vida dela melhora, ela como pessoa ela melhora, aí ela gera emprego, aí você tá... Então é uma bola de neve do bem que vai aumentando, positiva. Exponencial ali no resultado. Exato, que é um impacto, é magnífico, né? Quando a gente acompanha e vê isso acontecer no real, para mim é muito impactante, assim. Mais uma vez, saber que, tudo bem, para a pessoa pode até ser que para ela foi um serviço, porque ela pagou e tá tudo bem. Mas para mim, eu também, legal, óbvio, para mim foi um serviço, ganhei meu dinheiro, mas eu fico muito feliz de ver o resultado e falar, nossa, que... Ver a transformação acontecer. Que legal, né, fiz parte daquilo de alguma forma. Né? Essa é a mágica da inovação, né? E a gente nunca inova sozinho, né, Rômulo? A gente jamais. inova, acima de tudo, né, para o outro, baseado na empatia, né, com o mercado, na solução, né, de problemas e identificação de oportunidades que possam atender o maior número de pessoas possíveis, né? Isso é impacto. E nessa visão de que a gente não inova sozinho, que o Compartilhando Inovação vai construir também essa jornada de entrevistas, né, cara? A gente está preparando aqui a integração, né, de inúmeros convidados aí que são profissionais de inovação, são empreendedores, empresários inovadores também, acadêmicos, pesquisadores inovativos que vão passar aqui pelo programa, né? E eu, justamente por isso, né, pela densidade do conteúdo que vai rolar aqui, eu estou muito feliz em poder ser co-host contigo desse projeto, né, dessa iniciativa do Compartilhando Inovação. Fala um pouco, cara, de quem são, né, esses profissionais, né, que a gente está prevendo chamar, que sem dar nomes ainda, sem dar spoiler, né, mas qual é o perfil né, dessa rede, né, de inovação que nós vamos trazer aqui por Compartilhando Inovação, cara? Não, eu acho que a ideia é essa mesmo, como você disse, acho que a gente já falou, é trazer um pouco mais como que funciona mesmo, como que é o dia a dia da inovação, do empreendedorismo, que quando a gente lê num livro hoje é tudo muito bonito, né? Parece que é só, beleza, eu vou fazer isso, deixa eu seguir esse passo a passo aqui, que, minha vida vai ficar uma maravilha. A mágica vai acontecer. A mágica acontece, e não é assim, né? Então é trazer um pouco da experiência dessas pessoas, mas a gente já tem aí contando com pessoas que trabalham que fazem trabalho em grandes startups hoje, imprimindo inovação e umas coisas bem grandes e pesadas, legais, com empreendedorismo feminino, que é algo que está crescendo cada vez mais, é fundamental hoje também trazer, além de tudo, também trazer esse empoderamento para a mulher que é do negócio, de ser dona, né, não além de si, mas ser dona do seu negócio e estar ali à frente, que é algo maravilhoso. Isso são pessoas de mercados também de ESG da vida, que vem aí, são empresas que gerando diversas patentes para o mercado e gerando inovação gigantesca. Temos até pessoas fora do Brasil que talvez a gente entreviste, trabalhando com design. Esse spoiler é bonito, hein? Trabalhando com design de futuros, com inovação fora daqui, né? E, enfim, a gente tem uma gama. Temos aí também professores acadêmicos também que dão aula fora do Brasil aí,
também trabalhando na parte de inovação também. Então, quer dizer, a gente tem uma gama de pessoas, isso tudo que a gente está falando, fora as outras pessoas que a gente vai esquecendo aqui, né? Mas, assim, nessa primeira temporada que vem, assim, são programas bem legais e bacanas, assim, que a gente vai tentar trazer esse olhar mesmo para as pessoas, ou como que é mesmo a verdade, né? A realidade dessa vida, né? Porque, como eu disse, quando a gente lê ou vê uma reportagem aqui e ali, pega só aquele corte, aquele frame pequenininho, parece que tudo é lindo, parece que tudo é bonito, mas o dia a dia, acho que como tudo na vida tem suas nuances, né? Sim. E é o que a gente tenta aqui, é o que a gente vai trazer esse olhar para as pessoas que vão acompanhar a gente aqui, é justamente isso, né? É trazer essas nuances e também aprender, como eu falei, quão importantes são as falhas, né? E se a gente conseguir aprender com as falhas dos outros, é um ganho extraordinário para a gente, né? Você não precisa errar igual, né? Exato, para saber que aquilo já era que a gente válido. Não acha aquele livrinho do Rei Dalion por aí, a gente vai aqui em vídeo e áudio deixar aqui registrado para as pessoas verem e ouvirem, né, e conseguirem também retirar esse ensinamento de alguma forma para elas, né? Sensacional, Rômulo. Cara, quero, né, te agradecer aí pelo diálogo incrível, né, nesse primeiro episódio do Compartilhando Inovação, né, de ser teu convidado, né, e também poder ser host aqui, entrevistar tudo você, tudo junto, né, nesse primeiro episódio. A partir já, né, desse segundo episódio, a gente vai estar aí lado a lado, né, recebendo esses profissionais da inovação. Né, nessa visão, né, é importante de traduzir, desmistificar a inovação, trazer o dia a dia dos profissionais, das empresas, dos mentores, pesquisadores dedicados à inovação, né, para colaborar com quem está vivenciando, né, esse desafio, com quem está se capacitando no setor, para trocar informação, compartilhar, né, de fato, conhecimento que está aí em torno da inovação, né? Então, que seja uma jornada, né, de muita inovação, de muita empatia, muita conexão, né? Também lembrando aí do teu trabalho importante com o Conexão Lab, né? Fala um pouco aí para quem quiser, né, te seguir já, quais são os teus canais, para a gente deixar a audiência já conectada aí à nossa rede, cara. Não, é a Conexão Lab, é conexãolab.com, lá no Instagram você acha como Conexão Lab, é um laboratório de inovação e estudos de futuros, né, onde ali a gente tenta e aplica todo esse conhecimento, tanto de futuro como tecnologia, inteligência artificial e afins, né? E as minhas redes sociais é Rômulo, B de bola, T de tatu, Rômulo BT, lá no Instagram tá lá também, e lá você acha, enfim, conteúdos que a gente sempre posta, sempre deixa ali também, sempre para auxiliar, e estamos abertos aí para tentar ajudar também as pessoas e também te agradecer aí por esse dia, que esse é o primeiro, né? Então a gente só está aqui nos apresentando, né? Mas assim, e será uma jornada que confesso que eu tô muito feliz de estar aqui, muito empolgado também, porque vai ser um aprendizado, acho que não só para a gente, mas para todo mundo que acompanha, vai ser uma coisa sensacional. E fala você também como que as pessoas te encontram aí. Opa! Ó, seu Pedro. Eu estou aqui caminhando pelo Vale do Piracicaba, né? Mas estou com a minha presença digital também, né? Com os meus perfis pessoais aí no Instagram, Pedro Chamachumbi, LinkedIn, Pedro Chamachumbi. Tenho, né, o meu trabalho também como agente público de inovação, que fica, né, disposto na plataforma pública de inovação, hubpiracicaba.com, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa nossa ação de alavancagem, né, da inovação aí de base, em estágio inicial, e a inovação mesmo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social, é por esse canal. Eu também estou muito feliz, né, e quero aproveitar aqui também para agradecer todo o suporte aí da equipe do time Labcast que nos acompanha aqui, nos recebe nesse projeto incrível, né, o Labcast, que tem essa infraestrutura, né, única para a produção de infoproduto, né, uma equipe que nos apoia desde o planejamento, a produção, pós-produção e gestão do nosso infoproduto. Né, e inclusive, né, dando mais um spoiler aqui, nós estamos já, né, numa parceria também com o Labcast, preparando, né, para esse ano de 2023 uma série de cursos, né, voltados à inovação. Sim. Que vão nos ajudar a cumprir essa missão do Compartilhando Inovação, né, Rômulo? Então,
Fique ligado, né? Aproveita aí para se inscrever, deixar seu like, né? Deixar os comentários, as sugestões também de conteúdo para que nós possamos, né, Rômulo, compartilhar a inovação na máxima potência e escala exponencial aí com a nossa comunidade de inovadores, né? Com certeza, com certeza. E vamos que será uma grande jornada para a gente aí. Vamos para cima. Então, Beleza? fique ligado. Esse foi mais um episódio do Compartilhando Inovação. Um grande abraço a todos. Valeu, grande Rômulo. Abraço. Muito obrigado, cara, meu Tamo amigo. junto na missão.